Oi, gente! Hoje eu vou falar de um livro que me deixou chocada. O Corcunda de Notre Dame. Bom, nesse livro a gente é apresentado a Esmeralda, uma cigana ali que faz mágica e tudo com a sua cabra ali para ganhar a vida. O arquidiácono Frollo, que é assim simplesmente apaixonado pela Esmeralda, e assim, né, apesar dele ser um eclesiástico lá de Notre Dame, é um amor assim bastante carnal, podemos dizer assim. O Quasimodo, né, que foi entregue, né, para lá em Notre Dame bebê, que foi criado também pelo Frollo, e assim, ele é corcunda, manca de uma perna, só enxerga de um olho e tal, bem feio, né, os padrões, e além de tudo ele fica surdo, porque ele que toca o sino lá de Notre Dame, então além de tudo ele é surdo. E o Frollo, muito apaixonado pela Esmeralda, pede para que o Corcunda vá lá, né, o Quasimodo vá lá e sequestre ela. E como o Quasimodo tem ele como um pai, né, não saberia dizer não, ele vai lá e tenta sequestrar a cigana, porém entra em cena o nosso outro personagem, que é o Capitão Febo. O Capitão Febo consegue impedir esse sequestro e ele leva preso o Quasimodo, né? E ele é torturado em praça pública e tal. E em um dado momento ele pede um copo d'água. As pessoas começam a apedrejar ele, mas a cigana, a Esmeralda, vai lá, se compadece dele e dá um copo d'água para ele. E aí ele fica muito apaixonado por ela também e fica nesse dilema, né? Entre o homem que ele quer. E aí ele fica nesse dilema também, porque ele fica entre o homem que ele considera como pai e entre o amor, né, que ele vê ali na Esmeralda e tudo mais. E aí o que acontece? A Esmeralda vê o Capitão Febo e fica completamente apaixonada por ele, assim, iludidérrima, achando que ele é maravilhoso. E aí ele, percebendo isso, já marca um encontro. E observação, ele é um homem casado. Mas ele não está nem aí, porque ele quer se divertir mesmo com ela, ele não quer nada sério. Então eles marcam um encontro. Só que o Frollo ouve essa marcação de encontro, e aí ele sugere pro capitão, né, te dou uma moeda ali, e aí eu entro no meio da história e pá. E aí na hora que o capitão tá lá com ela, né, ela chega nesse encontro, meu Deus, vai ser um encontro maravilhoso, vou casar com ele, né? Só que não, porque aí ele já chega com más intenções, terceiras intenções, o capitão, e aí ele meio que vai pra cima dela, assim, gente. Ele quer, na verdade, ele queria chegar às vias de fato, eu acredito, né? Mas o Frollo entra nesta hora e dá uma punhalada nele. E aí o que acontece? Ele vaza na braquiara. Ele sai correndo e o pessoal acha, todo mundo acha que quem matou o capitão foi a Esmeralda. E aí, meu bem, ela vai à forca. Mas antes dela ser enforcada, quem aparece em cena para ajudá-la? O Quasimodo. Ele vai lá da torre, pega ela tipo numa corda, tipo Tarzan, assim, vai lá e você capta ela lá acho que é cadafalso que chama, acho que é uma coisa assim, não sei, mas eu acho que é isso. E aí vai lá e leva ela até a torre lá de Notre Dame, né? E aí ficam lá e tudo tal, e ele muito apaixonado, porém percebendo que ela não sente nada por ele, ao contrário, ele percebe que ela sente até uma repulsa por ele, né? E outra observação, enquanto a Esmeralda estava lá para ser enforcada, quem estava assistindo tudo de camarote estava achando muito engraçado? O próprio Capitão Febo, meu bem, que não morreu e tava lá se divertindo, achando tudo maravilhoso. Gente, olha bem o ser humano na história, né? Pois bem, aí está lá em Notre Dame, ela fica lá com Corcunda, só que aí acontece que ela tem uns amigos lá, uma turma, que decide ir lá para Notre Dame para tentar salvá-la, né, do Quasimodo. Não, temos que ir lá resgatá-la, e aí a galera se junta, a turma lá, e vão até Notre Dame, só que o Quasimodo é muito forte, ele é tipo o incrível Hulk de Corcunda, e aí ele acaba
acaba com a galera, põe todo mundo para correr. Mas aí começa o spoiler, então, gente, que livro chocante. Eu fiquei chocada. Mas se você gosta dessa literatura, eu acho que vale muito a pena, é um clássico, né? E aí você volta aqui e vê o resto do vídeo. Bom, depois que começou essa confusão toda, o que aconteceu, minha gente? O Frollo, que não é bobo nem nada, foi lá e sequestrou a Esmeralda, meu bem. Ele se aproveitou que o Quasimodo, coitado, estava lá se matando, lutando com a galera, com a geral, e levou ela para outro lugar, meio que a sequestrou ali, e aí chegou pra ela e falou, e aí, qual foi, entendeu? Você vai me dar uma chance ou não? Vai, pá, eu quero você. Só que a Esmeralda não quis. A Esmeralda foi firme e forte, não, eu não te quero. E aí, meu bem, ela acabou caindo nas mãos do guarda. Ele simplesmente mandou ela se catar e os guardas conseguiram pegá-la novamente. E aí, meu bem, ela foi enforcada. Tô triste. Mas aí, percebendo que enquanto tudo estava acontecendo, a Esmeralda estava sendo enforcada, o Frollo estava simplesmente assistindo e dando risada, né? O Quasimodo foi lá e empurrou ele da torre lá de Notre Dame, e aí, né? Porque ele ficou com muita raiva, só que ele ficou naquele sofrimento, né? Porque afinal era como se fosse um pai pra ele ali. E além disso, ainda ele vê a Esmeralda sendo enforcada. E algum tempo se passa, uns anos se passam. E aí os guardas procurando, né, os restos, né, da Esmeralda, encontra a ossada dela com outra ossada, junto assim, entrelaçados. E percebem que essa outra ossada tem um problema assim na coluna e tal, enfim, percebe que essa outra ossada é meia torta, né? E a hora que eles vão mexer na ossada, os dois viram pó, Quasimodo e Esmeralda. Este é o Conde de Notre Dame. Gente, eu fiquei tão chocada, porque eu imaginava que ia ser uma historinha para criança. Quando eu comecei a ler este livro, que aí já percebi que tinha terceiras, quartas, quintas intenções dos homens desse livro, né, com a Esmeralda, que inclusive é muito ingênua, né, apesar que também a gente tem que levar em conta que é uma história lá do século XV, né, uma história muito antiga, mas de qualquer maneira a gente fica um pouco chocado, muito chocado, né, gente? Muito chocado do quanto que o homem pode ser mesquinho, o quanto que o homem pode ser egoísta, enfim, prepotente, enfim, gente. Foi assim, simplesmente chocante. No fim, praticamente todo mundo morre, né, na história. Falei, gente, como? E aquele aspecto sombrio, assim, sabe? Paira na história inteira, tudo. Aquele sentimento negativo dos personagens parece que resvala assim na gente que tá lendo, sabe? Eu não entendi por que eles pegaram um livro desse e puseram pra criança, sabe? Transformaram num filme infantil, eu não entendi. Porque eu achei que não tem nada a ver com criança. Mas enfim, o livro ele é muito maravilhoso. Nossa, ele tem uma riqueza assim, sabe? Dos personagens, do caráter, sabe? A gente se transporta praticamente dentro dos personagens. A gente consegue entender o que eles estão sentindo, consegue entrar assim na mente deles mesmo. Então, sinceramente, gente, este livro é muito bom, né? Há o que dizer também, né? De Victor Hugo, não temos o que dizer, né, meu bem? Ele é simplesmente maravilhoso. E este livro foi, né? Na verdade, eles queriam demolir Notre Dame, então ele fez esse livro para dar um up, né? Para tentar impedir que isso acontecesse. E realmente ele conseguiu, né? Hoje Notre Dame é um lugar muito chique, né, meu bem? Um lugar muito fino. Então, né, gente, essa é a nossa resenha de hoje. Obrigada por ter chegado até aqui. Um beijo e até a nossa próxima resenha.